Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga. Estamos aqui uma vez mais para nossa meditação da palavra de Deus. Jesus dijo: conocereis la verdade, e la verdade os hará livres. Quizás você pergunte para o obispo: onde está a verdade? Eu quero conhecer a verdade. A verdade é Jesus. A verdade não é uma religião. Não é uma tradição religiosa, uma filosofia de vida. Não, Jesus é a verdade. E quando uma pessoa encontra a Jesus, tem um encontro com Deus, ela encontra vida, ela encontra a liberdade, ela pode cambiar por completo o rumbo de sua vida. Nós outros vemos que este mundo está completamente dominado por el mal, dominado por las forças malignas. Satanás é o príncipe deste mundo e vive a nosso alrededor como um leão rugiente, buscando a alguém para devorar, para destruir. E quando a pessoa ela não conhece a Deus, ela não vive na vida por la fé, em obediência à palavra de Deus, o mal logra entrar em la vida de la persona para destruí-la, para hacer-lhe dano. E são muitas as pessoas, e quizás seja seu caso, que estão vivendo neste mundo atormentadas por espíritos malos. Pessoas que vivem com depressão, nerviosismo, síndrome de pânico, têm ataques, não como de esquizofrênia, muitas vezes hacem dano à sua própria família, a seus seres queridos. Quantas pessoas que tomam atitudes que a elas não lhes gostariam tomar, estão lastimando a sua própria família, estão fazendo dano a si mesmas, como disse a Bíblia aqui, no Evangelho de São Marcos, que havia um homem endemoniado, um homem que era possuído por um espírito imundo. Este homem, ele deixou sua casa, deixou o convívio da família, ele vivia em los sepulcros, vivia lastimando-se, vivia gritando, era excessivamente agressivo, hacía dano às pessoas e hacía dano a si mesmo, porque disse a Bíblia que ele se heria com pedras, lesionava a seu próprio corpo. Quizás você já has escuchado falar de alguém que hace isso, que se lesiona, que corta os braços, as pernas, não se hace dano porque o dolor que tem em sua alma é tão grande, o tormento espiritual é tão grande, que a persona hasta hace dano a seu próprio corpo. Quantos que não lhes importa que a família sufra, que a pareja sufra, que os hijos sufram, os padres, quantas madres que passam as noites desveladas em la ventana de su piso, mirando hacia abaixo, esperando a hora que su hijo vá chegar de la calle, e muitas vezes não chega, muitas vezes passa dias fora de la casa, dias drogando-se, bebendo, prostituindo-se, fazendo coisas malas. E por quê? Porque não é que a persona sea mala, não, o ser humano não é malo, pero quando a persona tem um espírito malo em sua vida, a ela não lhe importa nada. A ele não lhe importa a madre, o padre, a família, os filhos, não lhe importa sua própria vida, porque ela vive uma vida autodestrutiva.
Este homem vivia hiriendo-se com pedras. E muita gente vive hiriendo-se com pedras de drogas, hiriendo-se com jeringas, não? Muita gente que vive hiriendo-se também com lâminas, com cuchillos, não? Por quê? Porque é um espírito maligno, um espírito malo. E estas pessoas, incluso, já foram levadas, muitas vezes, a clínicas de reabilitação. Já são sometidos a muitos tratamentos psiquiátricos, psicológicos, foram a psicólogos, tomaram pastilhas, ansiolíticos, antidepressivos, viviam sedadas, pero nada pudo resolver o problema. E não haverá nada que possa resolver, por quê? Porque quando se trata de um problema espiritual, desafortunadamente, as medicinas não poderão resolver. Desafortunadamente, os tratamentos não podem resolver. Conselhos, palavras, não, orientações não podem resolver. Só quando há uma liberação espiritual. O que estas pessoas necessitam é de uma liberação espiritual. Por isso é muito importante que você pueda identificar o problema que você está passando ou seu familiar está passando, porque este problema, sendo um problema espiritual, só Deus poderá resolvê-lo. Você, amiga minha, amigo meu, que está passando por algo semelhante. Você que prefere estar aí em la calle, não, com outros homens e deixa sua pareja em la casa, ou está em la calle com outras mulheres. Você que é uma pessoa que vive aí bebendo, drogando-se, uma pessoa que vive cortando-se, lastimando-se, peleando todo o tempo com sua família. Isso não é uma coisa normal. Isso não é normal, é um problema espiritual, porque estes espíritos só querem destruir as famílias, querem causar separação, querem fazer dano a toda a família, a todo ser humano. Eles não podem tocar em Deus, eles não podem fazer dano a Deus, pero querem danhar a la criação mais amada de Deus, que é o ser humano, que é a obra maestra de Deus. Nós outros que fuimos criados à la imagem e à la semelhança de Deus. Este homem, que a Bíblia nos conta, ele vivia nos sepulcros, vivia sendo-se danho, porque era dominado por uma legião de demônios. Havia muitos demônios em seu corpo. E quando Jesus echou fora aqueles demônios, os demônios entraram em um ato de cerdos, e aqueles cerdos se precipitaram em um abismo. Aqueles cerdos cayeram no mar e se ahogaram todos. E era justamente o que aqueles espíritos queriam fazer com aquele homem. Depois de lastimá-lo muito, depois de hacerlo sofrer, sofrer a sua família, finalmente iam a matá-lo. Pero graças a Deus que ele foi liberado. Jesus chegou a tempo para liberá-lo, para quitar aquele espírito maligno, e o homem volviu a estar em seu juízo cabal. Volviu a estar normal, a viver tranquilo, em paz. Já não hace dano a nadie mais, nem a si mesmo, porque houve uma liberação. E para isso Jesus é venido, para deshacer as obras do diabo. Para isso se ha manifestado o Hijo de Deus, para deshacer as obras do diabo. Se você que me escute agora está passando por algo semelhante, ou tem um familiar, um irmão,
um padre, que sais um irro, na irra, que és uma persona que você não consegue compreender, porque você quer tanto a esta persona, procura ajudá-la de todas as maneiras, pero ela lhe ignora, ela não lhe hace caso, ela não quer saber de nada, ela só quer hacer coisas malas, é porque és um problema espiritual. E é necessário que haja uma liberação, porque a partir do momento que o espírito maligno é quitado, é arrancado da vida da persona, a vida cambia por completo, a vida cambia del água ao vinho, como nós outros escutamos aqui, através de Vida FM, histórias, não? Testemunhos de pessoas que viviam em las calles, drogando-se, lastimando-se, pessoas que roubavam, que matavam, que não lhes importava nem sua própria vida. E quando foram liberadas, quando tiveram um encontro com Deus, cambiaram. E hoje são pessoas tranquilas. São pessoas que vivem em paz e hasta procuram ajudar a outras pessoas para que possam também ser liberadas. Quantos jovens temos aqui em La Força Jovem que viviam em pandilhas, em bandas, se enfrentavam em las calles, haciam dano a outras pessoas, matavam, muitos hasta estiveram em um centro penitenciário pagando não, por um erro, um delito que cometeram. E hoje são jovens tranquilos, vivem em paz, felizes, amorosos, hacia seus padres, não, seus seres queridos, muitos hasta formaram sua própria família, cambiaram de vida. Por quê? Porque foram livres pelos espíritos que lhes atormentavam. Tiveram um encontro com Deus. Isso pode suceder com você. Isso pode suceder com seus seres queridos, com seus filhos. Pero é necessário que você busque a Deus, que você se volva a Deus, que você dê um passo de fé. Você não pode estar aí mais resignado a esta situação, aceitando o problema, como se fosse o destino que ele havia tocado, como se este problema fosse um caso perdido, como se seu filho fosse uma bala perdida. Não, você necessita tomar uma atitude de fé para que você possa vencer este problema. Eu não lhe digo que isso vai suceder de la noite à la manhã. Não, você vai ter que lutar, buscar, perseverar, mas você pode conquistar sua liberação, a liberação deste familiar que você quer tanto, você ama tanto e você está vendo que esta pessoa está destruindo a sua própria vida. Por isso, estaremos este domingo, 10 de la manhã, haciendo um gran clamor em favor das famílias. Domingo 10 de la manhã, venga participar deste clamor, desta oração forte que estaremos realizando para que sua família seja liberada de todo tormento espiritual, seja livre deste mal. Será a reunião do encontro com Deus. Você terá este encontro, sua família terá este encontro com Deus. Domingo, 10 de la manhã, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha Renfe. Quando você conosca Jesus, tenha seu encontro com Jesus, toda sua vida cambiará. Toda sua família será restaurada por el poder de Deus. E se este familiar não quer vir, não há problema. Venga você para lutar por la família. Traga a fotografia de sua família, de seus seres queridos. Traga uma prenda de roupa para que podamos consagrar esta prenda de roupa e você la levará para que este familiar possa usar esta roupa para que seja liberado por el poder de Deus. Domingo, 10 de la manhã aqui, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, incluso estaremos regalando a todos uma botejita del aceite
consagrado. El aceite, que é um símbolo do Espírito Santo, para que você pueda ungir-se com este aceite, ungir a seus familiares que estão em los vícios, que estão sendo atormentados por forças malignas. Este domingo, às 10 da manhã, e estou seguro que o Espírito Santo entrará em sua vida. E quando o Espírito Santo entre, os espíritos malos tendrão que sair. Porque quando a luz divina entra em sua vida, todas as tinieblas serão dissipadas. Este domingo, às 10 da manhã.